Aleluia! Não podemos correr, né, irmãos? Se Deus chamou, temos que estar pronto. Não tenho muito tempo, então não quero enrolar. Peço que os irmãos abram os seus livros, a Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, no seu capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15. Ezequiel, capítulo 28, no seu versículo 12 ao versículo 17. Sem perder de tempo, diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa, sárdio, topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que te fostes criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda, ungido. Estava no Monte Santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eram os teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Só até aqui. Aleluia. Embora essa profecia, pode tomar sua aceita, de Ezequiel tenha feito para Ciro, para o rei de Tiro, essa profecia se encaixa ao querubim que o Senhor Deus fez lá no início de tudo, que é onde Deus me trouxe a falar nessa noite, que se encheu de orgulho, e esse orgulho trouxe então a queda daquele anjo de luz. No primeiro livro do Gênesis vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Muitos estudiosos da palavra de Deus vão dizer que esse primeiro capítulo de Gênesis, esse primeiro versículo do livro de Gênesis, até o versículo 2 do livro de Gênesis, vai passar ali muitos e muitos anos. Uns falam que passou milhões e milhões de anos, outros vão alegar que passou bilhões e bilhões de anos nesse tempo entre o primeiro e o segundo versículo. Outros vão dizer que nem sabe quanto tempo se passou. Então, nesse espaço de tempo entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis, Deus ele criou os céus. Aleluia. E nós sabemos que tudo que Deus cria é formoso. Aleluia. Sabemos que tudo que Deus que nós servimos cria é perfeito aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Aleluia. Então, quando Deus ele criou os céus, ele criou ali seus anjos, seus querubins, seus serafins, criou tudo que há de mais lindo que ele viu na face dos céus, ele criou. Então parece que eu posso ver Deus ele criando os céus, ele criando aqueles seres celestiais, um mais lindo que o outro, um mais bonito do que o outro, um mais perfeito que o outro, um levando uma adoração melhor do que o outro, um adorando a Deus de uma forma mais magnificante do que o outro. Parece que eu olho Deus olhando para aqueles seres celestiais e olhando a formosura que Ele agora acabou de criar. Aleluia. Mas por mais perfeito das formosuras que Ele criou ali,
ele percebeu que faltava uma coisa no céu. Ele olhou ali e percebeu que tinha algo vazio. Estava faltando alguma coisa, faltava ali naquilo que ele já criou, que era de muito lindo. Então foi aí que Deus criou o anjo de luz, que nós conhecemos que é Lúcifer. Quando Deus começou a criar Lúcifer, ele era o ser mais lindo que ele tinha criado desde a criação dos anjos até na hora que ele criou Lúcifer. Porque ele sabia, Deus ele viu que faltava uma adoração ali com instrumentos, aleluia, com pífaros, com tambores. Então Deus criou Lúcifer para adorar ele, vamos falar assim, com canções. E Lúcifer, aquele anjo de luz, aquele querubim, ele adorava a Deus diferente dos outros. Ele adorava a Deus com canções, ele adorava com música. Aonde ele passava, acontecia uma perfeição, aleluia. Então Deus olhava para ele e falou: agora não falta nada. Deus olhou para ele e falou: agora está muito perfeito. Os anjos olhavam para ele e via aquela linda adoração que ele levava a Deus, aleluia. E Deus então se agradava daquela adoração. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Você pode adorar a Deus com o mais perfeito louvor, porque quanto mais você adorar a Deus com tudo que você pode, com a sua vida, com a sua canção, aleluia, com o seu caminhar, com a sua boca, com os teus lábios, Ele vai te atender para você. Você quer chamar a atenção do Deus que você serve? Busca a atenção dele de algum jeito, aleluia. Busca a atenção de Deus de algum jeito. Se você fala que você não pode cantar, mas mesmo assim você canta. Se você fala que você não sabe falar, mesmo assim você fala para Deus. Se você fala que você não consegue andar, se esforce e anda, porque Ele vai ver o seu esforço. Ele vai ver que você está se esforçando para chamar a atenção de Deus. Aleluia. E se tem uma coisa que Deus gosta, irmãos, é que nós chamamos a atenção dele de algum jeito. Aleluia. Ele gosta quando nós saímos da nossa casa, mesmo sem vontade. Porque o pastor estava falando hoje ali em casa, às vezes bate uma vontade de não vir para a igreja. Isso é normal, isso bate em mim. Eu tenho certeza que isso bate nos irmãos também, a vontade de ficar em casa, porque a nossa carne ele não quer vir aqui servir a Deus. Se nós formos olhar a vontade da nossa carne, nós não saímos de casa para vir adorar. Aleluia. Mas mesmo assim, nós passamos por cima da vontade da carne e vem aqui adorar o Deus. O que importa, nós viemos aqui para adorar a Deus, Filho. Aleluia, estamos aqui. Os irmãos acham que Jesus queria passar por aquilo que ele passou? Aleluia. Quando ele estava ali no monte, ele teve medo, ele falou para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele não queria passar, ele teve medo. Aleluia, teve um vazio dentro de Jesus Cristo. Ele teve medo porque ele sabia o que ele ia passar. Mesmo assim ele falou assim: mas porventura eu faço conforme a tua vontade. Aleluia. O que eu quero falar para os irmãos nessa noite, mesmo que nós não queremos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Se Deus mandou você ir para cá, não vai para lá, porque a vontade de Deus é que você vem para cá. Aleluia. Se Deus mandou você olhar para frente, não olhe para trás, porque o alvo que é Cristo está na sua frente. O alvo não está atrás está o demônio ao seu derredor querendo te tragar. Aleluia. Então parece que eu posso ver Deus olhando aquela perfeição que Ele fez, aquele anjo adorando a Ele, com todos aqueles sinais, aqueles instrumentos. E olha só que coisa interessante. Quando Deus se agrada da sua adoração, Deus ele não fica somente olhando para você. Quando Deus olha para você e vê o seu esforço, para ver que você mesmo sem conseguir fazer, você está fazendo. Quando você fala: Jesus, eu não consigo fazer, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer, Senhor. Porque eu sei que se o Senhor mandou, o Senhor vai me capacitar. Eu sei que se o Senhor me colocou nesse deserto, o Senhor vai andar nesse deserto comigo. Eu sei que se as tempestades se levantar, eu sei que o Senhor vai aparecer andando sobre as águas e vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus ele não vai ficar só olhando
agradar Ele. Ele não vai ficar só olhando você, tentando chamar a atenção dele de algum jeito. Mesmo você não podendo fazer, você está fazendo, Ele está te vendo. Você pode achar que Ele não está te vendo, mas Ele está te vendo. Aleluia. Você acha que Ele não te vê quando você está no seu quarto chorando, falando com Ele? Você acha que as lágrimas que você está derramando ali no chão, você pode ver as lágrimas caídas no chão ali, mas no espiritual tem um anjo ali com a taça colhendo cada lágrima que você está derramando. Aleluia. Nada passa despercebido para o Deus que você serve. Nada passa despercebido, aleluia. Quanto mais você buscar, mais a bênção dele vai vir em cima de você. Quanto mais você entregar, mais a bênção vai chegar na sua mão. Quanto mais você buscar, mais o azeite vai encher a botija que vocês têm. E quando você tiver botija vazia, o azeite vai descer. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Então Lúcifer chamava a atenção de Jesus, de Deus. Chegou o tempo que Deus olhou para ele e se agradou tanto dele, que ele resolveu presentear ele. Olha só que coisa magnífica. Imagina se você chamar a atenção de Deus e Ele olha para você e fala: eu estou me agradando daquilo que Ele está fazendo por mim, eu vou presentear Ele, eu vou dar um agrado para Ele, porque nada fica em vão. Tudo que você faz para Deus, Ele te recompensa. Até a vida de você estar vindo aqui para a casa de Deus adorar, isso vai ser recompensado, porque quando Ele voltar para buscar uma igreja, você vai subir junto com Ele. Aleluia. Não é em vão a busca que você está fazendo com Ele. Aleluia. Até a oração que você faz na sua casa, nada é em vão, tudo vai ser recompensado. Pode demorar na nossa mentalidade, no nosso pensamento pode estar demorando muito. Aquilo que Ele te prometeu, se você vem na igreja, Ele te fez uma promessa: eu vou te dar, eu vou te abençoar nisso, eu vou trazer um parente seu para a casa de Deus. Pode esperar que vai cumprir. Pode esperar que vai cumprir. Ele não é Deus de prometer e não cumprir. Eu nunca vi uma coisa que Ele prometeu que Ele nunca cumpriu. Seu Deus não é Deus de mentira. Se Ele fala que vai fazer na sua vida, eu só vou te crer e espere no Senhor. Aleluia. Se Ele te prometeu, meus irmãos, você pode estar achando que está demorando, porque nós somos seres humanos, tudo para nós está demorando. Senhor, já faz muito tempo que o Senhor me prometeu, cadê aquela bênção? Já passou anos, já passou muitos anos, até hoje nada. Mas no nosso pensamento está demorando, mas sabe quando vai chegar? A hora que você mais está precisando, Ele vai chegar exatamente na hora. Às vezes a hora que era para você, que você achou que estava demorando, não era a hora certa. Aleluia. Vai chegar no momento certo. Então Deus olhou ali para aquele anjo de luz e falou: eu quero presentear ele. Eu me agradei muito na adoração dele. Então ele chegou e construiu a terra, fez a terra e deu para ele de presente. Olha só que coisa magnífica. A adoração dele foi tão magnífica que ele presenteou. Ele recebeu um presente de Deus. Então Lúcifer, então é aí que Deus criou a terra. Foi assim que foi criada a terra. Então Lúcifer desceu e começou ali a andar naquela terra que Deus tinha dado para ele, aquele presentão que Deus tinha dado. Com certeza ele se agradou daquele presente. Além de ter dado a terra, ele colocou ainda 9 pedras no corpo dele. Se ele já era perfeito, se ele já dava aquele perfeito louvor, se os outros anjos celestiais olhavam para ele e viam formosura, agora você imagina ele cheio de pedras preciosas no corpo, andando para cima e para baixo, Deus olhando para ele, se agradando daquilo. Aleluia. Nós temos que agradar a Deus de uma forma que Ele olha para ele e sente orgulho. Aleluia. Aleluia. Tem que ser igual Ele fez com Jó. Ele se agradava de Jó, que Ele deu o testemunho de Jó para Satanás. Está vendo meu servo Jó? Porque Jó ele era temente a Deus e Deus se agradou dele. Só que Satanás olhou e falou assim: ele te adora porque ele tem tudo. Jó ele tem uma família boa, Jó ele tem saúde, Jó ele tem dinheiro, não falta nada para ele, isso é fácil. Mas às vezes, irmãos, é mais fácil adorar a Deus quando nós estamos na bonança. Mas foi isso que Satanás pensou.
É fácil adorar. Eu quero ver você adorar a Deus quando você estiver no leito de cama, no leito de hospital. Ele quis dizer isso. Eu quero ver, ele olha para você e fala: eu quero ver ele adorar quando estiver faltando as coisas na casa dele. Ele está buscando agora a sua presença, porque a despensa dele está cheia. Ele está buscando a sua presença, porque a saúde dele está boa, a família dele está bem. Eu quero ver ele adorar no leito de cama. Aleluia. Irmãos, quando você cair no leito de cama, é aí que você tem que mostrar para Satanás que você não vai abandonar Jesus. Quando está faltando mantimentos da sua casa, é assim que você tem que olhar para o inferno e falar: ei, Satanás, não adianta. Eu posso morrer de fome, mas eu vou morrer glorificando o Senhor Jesus. Eu posso morrer no leito de hospital, mas nada vai me tirar a presença que eu tenho de Cristo. Aleluia. Eu posso estar faltando paz na minha casa, mas a minha adoração nunca vai faltar. É assim que Deus se agrada de nós. É assim que Deus se agrada da gente, irmãos. Aleluia. Então Lúcifer estava andando ali na terra que Deus tinha criado para ele, que Deus deu com tanto carinho, se agradou tanto que presenteou ele. Chegou um certo dia que Lúcifer estava andando na terra. Ele viu seu reflexo em um lago que tinha, um lago claro, águas limpas, águas puras. Ele nunca tinha olhado para ele. Mas quando ele viu o reflexo nele ali, naquela água, ele viu que realmente ele era perfeito, como Deus dizia. Ele viu que realmente ele era muito lindo. Ele viu que realmente ele era especial para Deus. Aleluia. É aí que nós temos que tomar cuidado. Às vezes Deus vai te levar a um patamar um pouco mais alto. É aí que nós temos que tomar cuidado. Porque mesmo que Deus fez Lúcifer perfeito, Ele não tirou ali o livre-arbítrio de Lúcifer. Nós temos que tomar cuidado com esse livre-arbítrio que nós temos. Nós temos que tomar cuidado sobre dos degraus que nós vamos subindo, do patamar que Deus vai nos levando, para que nós não possamos tropeçar. Muitas vezes nós olhamos nas redes sociais cantores aí evangélicos, pregadores da palavra, que veio de baixo, não tinha nada, não tinha conhecimento, aleluia, não tinha conhecimento, e começou a crescer nas redes sociais, começou a ganhar ali um patamar mais alto, e deixou esse patamar alto subir para a cabeça. Verdade. É aí que vem o perigo, irmãos. Às vezes nós temos que tomar cuidado com a nossa salvação, sabe por quê? Por causa que o descuido que nós tomamos ali, nós podemos perder a nossa salvação. E a salvação, ninguém pode nos ajudar para nada, porque a salvação é só você que pode correr atrás da sua salvação. Eu posso orar por você, você pode orar por mim, o pastor pode orar por você, nós podemos orar por o pastor, mas a nossa salvação está nas nossas mãos. Ninguém pode nos salvar por nós. Ninguém pode falar: Jesus, salva ele, esse Jesus. Leva ele para o céu. Não, isso é você e Deus. É você que vai escolher se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Você tem o livre-arbítrio. Aleluia. Às vezes nós estamos em um patamar alto, que nós esquecemos que quem nos levantou foi Deus. Aleluia. Lúcifer então estava olhando para aquelas águas cristalinas. Ele começou então a subir aquela soberba em Lúcifer. Ele nem chegou a falar nada. Começou no coração dele ali a vontade de ser igual a Deus, de sentar nas alturas juntamente com Deus, nas mais altas alturas. Ele nem chegou a falar, somente apareceu no coração dele. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe o que você vai fazer, Ele sabe o que você vai pensar daqui a um ano. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando você está aqui buscando pelo seu familiar, Ele está lá na sua casa cuidando do seu familiar. E quando você está aqui buscando, aleluia, a proteção para a sua casa, Ele está aqui na igreja e Ele está na sua casa te protegendo. Aleluia. Glórias a Deus. E quando Lúcifer olhou para ele, para o seu reflexo naquela água,
Ele viu que ele tinha 9 pedras no corpo, 9 pedras preciosas. Se fosse olhar, se fosse nós, irmãos, já estava perfeito, já estava muito bom, não precisava de mais nada. Eu moro no céu com Deus. Deus me deu a terra de presente. Deus encheu meu corpo de pedras das mais preciosas que tem da terra. Aleluia. A minha adoração é das melhores que tem. Deus se agrada de mim. Se fosse nós, já estava muito bom ali. Mas Lúcifer olhou para ele e ele tinha 9 pedras. Mas quando ele olhava para Deus, Deus tinha 12. Deus tinha 3 pedras a mais. Olha só. Ele meio que não gostou daquilo. Se eu sou perfeito, se eu sou maravilhoso, porque ele tem mais pedras do que eu? E sabe qual era a pedra que Deus tinha, que ele não deu a Lúcifer, que faltava? Era a pedra da onisciência, onipresença e onipotente. É só Deus que você serve que é onisciente. É só Deus que você serve que é onipotente. É só Ele que é onipresente. O único Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é o Deus de Israel. O único Deus que pode estar em todos os pensamentos ao mesmo tempo é o Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. O único Deus que tem toda a força é o Deus que você serve. É o Deus de Isaac, de Jacó. Aleluia. Não existe outro Deus na face da terra. Não existe outro Deus nos céus. Não existe outro Deus debaixo da terra. O único Deus que é verdadeiramente Deus é o Deus que você serve. É o Deus que você vem buscar aqui. É o Deus que te ajuda. É o Deus que anda com você. É o Deus que quando você mais precisa, Ele está para te ajudar. É o Deus que quando você está passando por um mundo, Ele está falando: meu filho, não temo porque eu sou contigo. Não temo porque eu sou teu Deus. Aleluia. Quando o diabo se levanta contra você, Ele está aí como escudo para te ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele vai fazer de tudo para você sair da presença de Deus. Sabe qual que é a maior raiva do diabo, do inferno inteiro? É de você estar aqui toda semana buscando o nome desse Deus. Para ele, para o Satanás, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, ele já está condenado. Ele não tem mais salvação. E ele vai querer fazer você sair da presença, porque o máximo de pessoas que ele arrastar para o inferno, para ele é lucro. Aleluia. Então não vale a pena a gente ficar em casa nos dias de culto. Aleluia. Vale a pena você vir aqui adorar a Deus. Vale a pena nós negarmos a nossa vontade de ficar em casa e vir para adorar a Deus, porque nós saímos daqui leves. Nós saímos daqui com certeza que Deus está conosco. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Lúcifer começou a questionar o porquê que Deus tinha 12 pedras em seu corpo e ele só tinha 9. Aleluia. Às vezes nós começamos a questionar a Deus: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou na sua casa toda quarta, toda quinta. Eu vou na sua casa todo domingo. Eu te busco, Senhor, eu te adoro. Eu oro, eu falo com o Senhor. Eu falo da sua palavra. Eu louvo o seu bendito nome. Aleluia. Eu entreguei a minha vida para te adorar. Por que isso está acontecendo comigo? Muitas das vezes nós começamos a questionar o porquê, mas às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelo simples fato de estarmos aqui de pé. Aleluia. Agradecemos a Deus, nós esquecemos pela nossa vida, aleluia, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa saúde. Aleluia. Ninguém falou que ia ser fácil seguir a Deus, e nunca vai ser fácil. Andar reto nos caminhos de Deus não vai ser fácil. Se tiver alguém falando de Cristo para você e falar: vem para Cristo, que aqui você vai parar de sofrer, serve a Deus que você vai parar de sofrer, você não vai passar mais provação, é mentira. É mentira. Não é nada fácil. É por isso que nós temos que buscar, porque se nós ficarmos parados, o inimigo ele vai nos tragar, ele está ao nosso derredor. Aleluia. Esperando uma brecha. Sabe por que ele não encostou na sua vida até hoje? Porque ao redor está usando os anjos de Deus te protegendo. Então Lúcifer, ele olhou para ele e viu que ele tinha menos pernas que Deus. Aleluia. Então ele começou a querer rebelar contra Deus. É aí que eu falei que nós temos que tomar cuidado, aleluia, com a soberba. Tem muita gente que vem falar do nome de Jesus Cristo, vem falar, uns falam que eu tenho um patamar mais alto
seu. Um fala que é o pastor maior que o outro. Uns falam que eu sou e você não é. Uns falam que eu mando nisso tudo, outros falam que não mando e você não manda. Aleluia. Uns acham que Deus fala mais do que ele, do que com os outros. Está errado. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado com o espírito de Lúcifer quando começa a querer se levantar contra nós. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque Lúcifer ele era perfeito. Lúcifer ele tinha uma perfeita adoração, mas agora ele está no inferno. Ele morava no céu, mas pela soberba dele, ele agora está no inferno, ele está condenado. Vamos tomar cuidado com o patamar que Deus nos levou. Aleluia. Ele não nos levou no patamar para que nós caímos. É nós mesmos que tropeçamos. É nós que pisamos ali no nosso próprio ego e caímos. Deus ele nunca vai te levar a um patamar mais alto para te jogar lá de cima, não. Às vezes nós mesmos nos jogamos lá de cima. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que quem nos levou naquele patamar foi Deus. Nós não conseguimos jogar nem um passo se Deus não conseguisse nos ajudar. Nós não conseguimos subir nem um sequer degrau se Deus não pegasse a nossa mão e fala: meu filho, vem que eu vou te levar. Aleluia. E quando nós estamos no patamar mais alto, nós temos que ser menor. Sabe por quê? O que importa é que Jesus cresça e nós diminuímos. Quanto maior o nosso patamar, menor nós temos que ser na presença de Deus. Aleluia. E Lúcifer ele não fez isso. Quanto mais alto ele estava subindo, maior ele estava ficando. Ele já estava querendo se comparar a Deus. Já estou terminando a mensagem. Aleluia. Deus ele está falando aqui nessa noite. Se ele te levar no patamar, nós não podemos esquecer que Ele está conosco. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Aleluia. E o final da história, os irmãos já sabem, Ele revelou, levou a peça abaixo dos anjos. Aleluia com Ele. Às vezes nós estamos ali no patamar alto e nós somos muito influenciáveis. Nós conseguimos ali falar com outras pessoas. Nós conseguimos ali mudar a mente de outras pessoas através do poder, o pouco poder que Deus nos deu. Aleluia. Nós somos muito influenciados, nós conseguimos influenciar outras pessoas. E aqueles anjos deu ouvido a Lúcifer e caiu também junto com ele. Aleluia. A mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa noite é que vamos tentar mostrar a Deus a nossa perfeita adoração. Vamos mostrar a Deus ali que nós vamos chamar a atenção dele de algum jeito. E quando Deus for nos elevando, nós vamos sempre lembrar que é Ele que é o nosso baluarte, que é Ele que é a nossa esperança. Aleluia. Ele prometeu voltar e não está longe a volta de Cristo. Aleluia. Ele vai voltar e só cabe a nós nos preparar. Nós temos que estar preparados. Não, nós não podemos nos preparar. Nós não podemos nos preparar. O irmão já está preparado, nós estamos me preparando. Não, tem que estar preparado. Sabe por que nós não sabemos? Se nós estivermos preparando, quando Deus voltar, Jesus voltar, Ele vai nos pegar preparando. Nós não vamos estar preparados. Então vamos manter ali a nossa salvação já, aleluia, preparada. Porque nós não sabemos. Às vezes as pessoas falam: quando Jesus voltar e eu não subir, eu subo na tribulação. Não sobe não, irmãos. Que às vezes a gente passa uma luta, nós não aguentamos. E os irmãos acham que nós vamos aguentar a tribulação, a grande tribulação, não aguenta não. Então é por isso que nós temos que subir na volta de Cristo. Nós não sabemos se nós vamos chegar em casa hoje. Nós não sabemos se Jesus vai voltar para nós hoje. Aleluia. É por isso que nós temos que estar preparados. Então Lúcifer deixou aquela soberba subir para a cabeça. Isso é perigoso. Deus ele não quer isso para nós. Deus ele quer levar a gente para a casa de Deus e para ceiar com Ele. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa noite. E me perdoa porque eu fiz essa mensagem às pressas, correndo. Como eu disse na mensagem, fui pego de surpresa quase na hora de vir. Acho que se não me engano era quase 4 horas, estamos sem carro, então a gente teve que vir mais cedo. Mas fica com essa mensagem. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus.